a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 1. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 1, diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo vos providenciará um escape para que o possa suportar. Aleluia. Amém, amados? Graças a Deus. Pode sentar. Aleluia. O diácono Jean, ele falava algo aqui, que na verdade esses dias, amém, irmã Procópio? A gente estava comentando, isso, o que eu vou falar é para a glória de Deus, amém? Mas para que os irmãos venham entender, e eu já quero começar aqui trazendo essa introdução dentro daquilo que vai ser ministrado nesse texto que nós lemos. A igreja remanescente, ela tem sido uma igreja diferenciada. Mas diferenciada por quê, pastor? Ela tem sido diferenciada por uma questão que na verdade a igreja, ela hoje se torna diferenciada por conta da dificuldade que as pessoas muitas vezes encontram em determinados lugares. Os irmãos são testemunha de que muitas pessoas, ou vamos colocar algumas pessoas, elas têm visitado a igreja, amém? Bom, algumas visitam e no intuito de que aqui vão encontrar talvez um lugar onde elas vão se sentir bem confortáveis, né? Onde elas estarão vivendo de uma forma escondida, mascarada,
e que vai permanecer por aí, vai ficando e vai levando a sua vida como ela bem entende. Então essas, quando chegaram a perceber que aqui ela não ia encontrar isso, então logo elas vão embora, elas nem voltam mais, né? Porque já percebe, como disse a irmã Sara, a primeira vez que ela visitou a igreja, ela já entendeu que a igreja tinha uma identidade. Então, os irmãos devem lembrar que eu falei sobre as igrejas, né, lá do Apocalipse. Então, cada uma tinha as suas qualidades, os seus defeitos. Algumas, Jesus vai destacar as suas qualidades, foram encontradas fiéis, né? E essas igrejas que foram encontradas fiéis, é que elas tinham uma identidade e havia nelas alguns quesitos, que na verdade é um filtro, que quando as pessoas chegam, para ela passar por esse filtro, às vezes elas passam, mas muitas não passam. Elas não conseguem passar. E o filtro que deve estar em toda a igreja se chama Palavra de Deus. Então as igrejas que foram encontradas fiéis no Apocalipse, é porque elas tinham um filtro. Por exemplo, a Esmirna era uma igreja muito perseguida, que passava muita tribulação, muita dificuldade. Então os falsos profetas chegaram lá, não se adequaram, porque eles tiveram medo, porque lá os crentes eram mortos, eram degolados, era muita perseguição. Então, onde tem essas coisas, o falso profeta ele não fica, os mentirosos eles não ficam. Então, por isso que dentro dessas igrejas que foram encontradas fiéis no Apocalipse, você vai ver que elas não tinham falsa doutrina, não tinha falso ensino, não havia falsos profetas, não tinha nada disso dentro delas. Por quê? Porque nenhum dessas pessoas conseguiu permanecer, porque havia um filtro. Não eram igrejas ricas, não eram igrejas que estavam sempre pautadas na palavra de Deus, eram igrejas que viviam em tribulações. Então, esse tipo de pessoa que procura um evangelho meio que light, elas não vão permanecer nessas igrejas. Vai sempre ficando os fiéis, só fica os fiéis. Então, algumas pessoas chegam, visitam, sentam, ouvem a palavra e aí dão a paz do Senhor e vão embora. Essas a gente já entende que ela se deparou com uma barreira muito grande. O quê? A palavra de Deus. Vixe, aqui eu vou ser muito confrontado, não vai dar certo. Eu quero é me esconder. Outras vêm e fala algo como eu ouvi esse final de semana. Os irmãos viram o irmão Reginado, o irmão João Paulo, que apareceu por aqui esses dias. Então, depois do culto, eu fui saudar os irmãos, e ali são irmãos do diácono Fábio, né? Então, são pessoas bem entendidas, principalmente o João Paulo, aquele de óculos, pessoa muito estudada, que leu muito, que enfim, ele conhece realmente, tem um conhecimento. Você conversando com ele, você aprende muita coisa, e ele tem humildade. É daquela pessoa que tem conteúdo e tem humildade, né? É diferente daqueles exaltados que a gente não aprende. Com gente exaltada a gente não aprende nada. E se aprender, a única coisa que aprende é o quê? É ser soberbo, é ser individualista, enfim. Então eles me chamaram ali no canto e expressaram a sua alegria pela palavra que foi pregada no domingo. Então eles disseram: pastor, faz muito tempo que eu não ouço uma palavra dessa, totalmente bíblica,
sem distorção, sem acréscimo, sem tirar, né? Bem explicada, bem detalhada. Então eles ficaram maravilhados a forma como Deus fez aqui domingo. Terça-feira também não foi diferente. Eles gostaram muito. Enfim, então eu falando, o irmão Joel já expressou isso. O irmão Joel, quando ele está com fome, ele vem para cá. Rapaz, eu já sei onde é que tem uma comida boa, né? É igual eu e o Carlinhos esses dias, né? Rapaz, eu já sei onde é que tem uma comida boa, lá na irmã Estela. Vamos comer lá na irmã Estela. É, irmão Joel? Então, irmãos, isso é para a glória de Deus. Mas eu, meditando nisso, juntamente aí com o Jean, a gente chegou a uma conclusão. Na verdade, ele falou algo muito importante. Porque a gente aprendemos uns com os outros, é ou não é? Eu considero o que as pessoas dizem, porque é assim que eu aprendo. Então ele falou uma coisa, disse assim: pastor, a igreja, ela tem muita palavra. Acontece é que nós que estamos ali não temos valorizado o que nós temos. Nós estamos igual um rico. Porque o rico que come picanha todo dia, maminha, para ele tem diferença uma picanha e outra? Uma maminha, uma carne tal, não tem diferença para ele. Agora, para uma pessoa que está com fome, tem diferença uma maminha ou uma farofa de ovo com feijão? Então quem está com fome, querido, ele não quer saber de maminha, não. Ele quer saber de se alimentar e matar a sua fome. Quando a Bíblia usa a expressão ter fome de Deus, ou ter fome, como Jesus disse, haverá tempos em que terão fome e sede, não de água e nem de pão, mas de ouvir a palavra. E esse tempo ele está chegando, porque o que a gente vê são pessoas passando fome da palavra de Deus. Estão sendo alimentadas com angu, com a papa, não com o maná que vem do céu. Então, quando se tem em abundância, às vezes a gente passa a desprezar ou a não valorizar, é ou não é? Eu tenho dinheiro, eu posso comer o que eu quero todo dia, então todo dia ter uma boa carne na minha mesa, ou uma boa comida na minha mesa, isso vai fazer diferença para mim? Não, eu sou acostumado já a comer isso, então não tem muita diferença. Às vezes as pessoas nem valorizam. Tu fez picanha de novo? Eu não queria. Estou com vontade de comer um assado de panela, ou um frango ao forno. Enfim, ela é acostumada a comer isso. Aí você pega um prato desse, que essa pessoa está acostumada a comer, e leva para o mendigo. Ou alegria, não é? Ai, que comida gostosa, faz tempo que eu não como uma comida dessa. Assim é a palavra de Deus. Ela tem sido servida, digamos assim. Deus tem colocado grandes banquetes. Só que por a igreja estar acostumada com isso, não sente muitas vezes a diferença. Eu não estou generalizando, claro que tem pessoas que sentem a diferença sim, porque sempre que vem, ela vem no intuito de ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus. Mas às vezes a pessoa vai criando essa sensação, porque sempre tem, então não consegue entender o valor. Mas quando chega alguém de algum lugar faminto, aí se assusta. Nossa, aqui tem essa palavra?
Meu Deus do céu! E aí, se ele passar uma semana aqui, ou um mês, ele vai chegar a uma conclusão. Como é que aqui tem essa fartura de palavra e eu ainda estou vendo gente não com fome, mas sem se alimentar, com fastio, rejeitando a boa comida, é ou não é? Acontece isso também. Eu estou com fastio, eu vou para outro canto. Às vezes a pessoa tem uma boa comida de casa, não é? Não quero não, enjoado. Só o pastor, aquelas palavras, não, eu vou comer numa McDonald's dessa da vida. Vai, se entope de gordura trans. Depois está passando mal, né? Depois está doente, espiritualmente falando. Está com diabetes espiritual, pressão alta espiritual, está cheio de problema espiritual. Aí não sabe o que é. As comidas por aí. Porque tem a boa alimentação, mas não valoriza o que tem. Então, valorize a palavra de Deus enquanto você ainda tem. E graças a Deus por isso que nós temos. Louvado seja Deus. Isso é motivo de alegria. Triste é se essas pessoas chegassem aqui e saíssem. E em vez de falarem isso, falar o contrário. Que a gente chega em determinadas igrejas, a gente vai pregar, é o culto todinho. Louvor, 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 amém. Temos que louvar? Temos. Aí deixa 15 minutos para o pregador. E olha que é o pregador de fora, imagina o de casa, deve deixar 5. Quer dizer, as pessoas, elas não valorizam o que é para ser valorizado, que é a palavra de Deus. Que a palavra é que nos molda, que nos conduz realmente à libertação, enfim. Bom, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai abordar algo, porque é que ele vai tomar agora Israel como exemplo. Por que ele vai tomar Israel como exemplo? Porque ele vem falando à igreja de Coríntios algumas coisas que, na verdade, são... o apóstolo Paulo, ele vem numa linha de raciocínio falando de alguns pecados que ele está abordando, que são existentes dentro da igreja de Coríntios. Então, ao abordar esses pecados, Paulo ele chega a uma conclusão nesse capítulo 10. E é aí aonde ele chega a essa conclusão e ele é despertado pelo Espírito de Deus para trazer essa comparação. Ele aqui para e agora ele vai comparar, vai trazer uma comparação da igreja da atualidade do seu tempo com o Israel da antiga aliança. Porque ele diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem. Não quero que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Olha como ele começa o capítulo 10. É como se ele tivesse mudado de assunto. Você vem capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 9. Chega no 10 como se ele tivesse mudado de assunto, mas ele não está mudando de assunto. Ele está, na verdade, agora trazendo uma comparação para poder dar mais ênfase ainda àquilo que ele vinha dizendo e àquilo que ele vai dizer. Porque antes e depois do capítulo 10, ele permanece o mesmo raciocínio, ele não vai mudar de assunto e nem está mudando de assunto. Por isso ele diz: irmãos, quero que vocês não ignorem o fato de que os nossos antepassados, eles estiveram na nuvem e passaram pelo meio do mar. Paulo começa trazendo agora duas questões importantes.
Irmãos, não ignorem, não esqueçam do que aconteceu com os nossos antepassados. O que Deus fez no passado com os nossos antepassados. Eles tiveram sobre a nuvem de dia estava sobre o povo. Por quê? Para o sol não os castigar, para eles não ter desgastes físicos, para eles não ter problema de pele, câncer de pele, não envelhecer de uma forma mais rápida, é ou não é? Por que o nordestino não tem a pele limpa? A pele tudo manchada. O sol que é demais. Você vai para um lugar que é frio, que não tem pouco sol, a pele é tudo branquinha, tudo limpinha, né? A gente vive com a pele oleosa. Não tem asepsia que dê jeito, meu irmão. É oleosa direto. Aí cria um monte de sujeira e vai manchando a pele. Durante o dia, a gente pega um sol desse aí no meio da cara, ou não é? Porque não tem como se esconder. E aí fica difícil. Se não for um boné, um sombrinha, né? Então, na época de sol, a gente usa sombrinha. Só na época de inverno que a gente usa guarda-chuva, viu, irmão? Então, o apóstolo Paulo ele vai chamar a atenção para dois fatores miraculosos. Nuvem protegia o povo do sol, e ele vai dizer que todos também passaram pelo meio do mar. O mar se abriu para o povo passar. Ele vai começar a fazer algumas narrativas aqui do Antigo Testamento, e você vai já entender por que o apóstolo Paulo está dizendo isso. Ele vai dizer: em Moisés todos eles foram batizados, na nuvem e no mar. Em Moisés. Hoje nós somos batizados em quem? Em Jesus. Somos batizados em Jesus, por meio das águas, representando morte e ressurreição nele. Então o apóstolo Paulo diz que em Moisés, por meio da nuvem e do mar, eles foram batizados. Em Moisés, porque naquele tempo ele era a liderança do povo. Ele era uma simbologia do Cristo, do Messias que viria para conduzir realmente o seu povo. Então, por isso que ele usa essa expressão. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem do mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo agora faz menção de outros fatores. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. Que alimento era esse? O maná. Beberam da mesma bebida espiritual. Que bebida era essa? A água que saía da rocha. Para onde Israel ia, a rocha acompanhava, porque era dela que saía a água para eles beberem. Então, se a gente for só parar aqui nessa rocha, a gente vai longe, porque Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos lá em Jerusalém, foi que ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Então Jesus, ele já matava a sede do povo de Deus, mesmo antes dele nascer, porque ele era a rocha. Paulo vai deixar bem claro aqui. Então a rocha, ela acompanhava. A rocha não é que ela estava no lugar e Paulo chegou e não tinha água e o povo murmurou, vamos já chegar lá. E aí Paulo foi, Deus mandou ele bater a rocha, e aí ele bateu na rocha e a rocha deu água. E aí eles foram embora e a rocha ficou. Não, aquela rocha, ela já vinha acompanhando eles desde então. Até no final da caminhada, ela acompanhou. Você vai ver que 40 anos depois, Moisés está o quê? Batendo na mesma rocha. E é onde Deus o reprovou, porque Deus mandou falar. 40 anos depois, a mesma rocha permanecia lá com eles. Para onde eles iam, a rocha ia atrás. Como, pastor? Irmão, aí é mistério de Deus.
Eu não sei se quando o povo começava a andar, a rocha criava uma perninha e ia atrás. Não sei o que acontecia. Se homens pegavam aquela rocha e levavam, eu só sei que a rocha sempre estava onde eles estavam. E a Bíblia não vai dar detalhe como é que essa rocha acompanhava, mas a rocha estava sempre onde eles estavam. E pelo jeito ninguém levava, porque a Bíblia não relata que ninguém levava a rocha. Enfim, Deus sempre proveu todas as coisas. Então Paulo vai dizer, bom, eles comeram da comida espiritual e também beberam a mesma bebida espiritual. Ou seja, os nossos antepassados, eles vivenciaram milagres, eles viram a ação de Deus de uma forma gloriosa e grandiosa. Não tem nenhuma outra nação que pôde contemplar o que Israel contemplou, o que Deus revelou e como Deus se mostrou a Israel. Mas isso vai ter um custo e nós vamos já chegar lá, porque é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar. É o custo, isso tem preço. Oh glória, tinha uma nuvem durante o dia para não castigar o povo do sol. O mar se abriu, o povo passou. Tinha uma rocha que acompanhava e dava água para o povo. Tinha um maná que toda manhã eles iam buscar para poder fazer as suas refeições. Mas isso tem um custo. E você vai ver o custo dessas coisas. Então vamos lá. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Pronto, aqui o apóstolo Paulo começa agora a chegar no ponto realmente que ele queria. Ele primeiro falou que os seus antepassados viveram coisas grandiosas. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Gente, não vamos esquecer. Ele diz, não ignorem, prestem atenção e vocês sabem de cor como Deus se manifestou aos nossos antepassados. Todavia, ele não se agradou da maioria, fazendo com que os seus corpos ficassem no deserto espalhados, mortos. É forte isso. Às vezes não é porque eu vejo a glória de Deus que eu serei participante dela. Às vezes não é porque eu vejo grandes milagres de Deus e eu estarei para sempre com Deus. Ou sou aprovado por Deus. Por isso que Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, eu expulsei demônio no teu nome. Eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, mas eu não conheço você. Falar do nome de Jesus não quer dizer que é íntimo dele. Então Paulo diz, mas Deus não se agradou de uma boa maioria e deixou-os mortos no deserto. Aí ele diz, estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Olha, agora Paulo está deixando bem claro o porquê que ele está abordando os acontecimentos antigos para a igreja de Corinto. Porque Paulo agora ele está fazendo uma comparação. O que ele realmente está dizendo para a igreja de Corinto é, olha, vocês não fiquem achando e Deus mudou, que o Deus da graça é outro Deus. Não, o que ele fez com os nossos antepassados? Olha as maravilhas que ele fez, todavia ele não se agradou deles. Uma boa maioria, ele não se agradou. Agora, por que aconteceu tudo isso? Para ser exemplo. Exemplo para quem? Para as futuras gerações. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Como exemplo, para que outras nações viessem entender que Ele é o Deus da terra, que Ele é o Deus das nações, e a nação que não tiver
fazendo da forma que ele quer que faça, essa será destruída ou punida de uma forma bem severa. Jesus vai falar disso, eu não quero aqui me prolongar, eu vou deixar para outra mensagem, porque Jesus vai usar exemplos de cidades que foram destruídas. Por quê? Por resistir em Deus. As pessoas têm que entender que Deus é Deus, não tem ninguém depois de Deus para cobrar dele ou dizer o que ele vai fazer. Por isso que eu digo que quem quiser considerar direito de escolha como livre-arbítrio, pode escolher, mas o homem só tem o direito de escolha. Livre-arbítrio é Deus, Deus faz tudo como ele quer, segundo a vontade dele, não tem ninguém dizendo para ele o que ele deve fazer. Nós temos o direito de escolha, mas muitas vezes escolhemos errado. Por quê? Somos influenciados. Como eu falei domingo, o homem, ele pode escolher, mas jamais ele pode se salvar. Ele escolhe fazer o bem ou o mal. Ser salvo não. Isso é uma soberania de Deus. Como o apóstolo Paulo vai falar aos romanos, e como Deus disse para Moisés: eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu faço do jeito que eu achar melhor de fazer. Eu não sou obrigado a nada. Eu salvo quem eu quiser, eu levo para o céu quem eu quiser, quem eu não quiser eu julgo, boto para o lago de... Enfim, eu faço do jeito que eu achar melhor. Eu não vou dar satisfação a ninguém, porque acima de mim não existe mais nada. Então as pessoas às vezes confundem Deus com alguém como se tivesse um chefe, né? Como se o homem pudesse dizer para Deus o que ele deve fazer. Deus é soberano, ele já sabe tudo o que ele vai fazer. O que nós estamos vivendo hoje faz parte da soberania de Deus e do curso da vida que ele mesmo planejou e ele mesmo conduz. O que nós estamos vivendo aqui hoje, antes de nós existir, Deus já via tudo isso, porque tudo está na sua onisciência. O futuro, Deus já está lá. A eternidade, Deus já está lá porque Ele é eterno. Então não tem nada que seja novidade para Deus. Eu morrer ou viver, não é novidade para Deus. A minha luta, a minha vitória, não é novidade para Deus. É novidade para mim, é novidade para você. Para Deus, não. Por quê? Ele é soberano, então Ele sabe de tudo. Ele só deixa as coisas seguirem aquilo que Ele mesmo traçou, aquilo que Ele mesmo designou para ser. Ou você não concorda comigo? Aí você vai ganhar uma briga feia aí com os armenianos aí, né? Que a salvação depende do homem, né? Então vamos lá. Estas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Então Paulo está dizendo à igreja de Coríntios, e ele está dizendo hoje, a palavra de Deus vai continuar dizendo: assim como Israel pôde contemplar grandes milagres de Deus e não foram salvos, não chegaram a Canaã, assim também, se vocês não viverem em conformidade com aquilo que Ele traçou e quer que vocês vivam, vocês vão contar testemunhos, vocês vão dizer muita coisa, vocês vão louvar, enfim, mas no final das contas isso não vai servir de nada. Por quê? Se nós fizermos como eles fizeram. O que foi que eles fizeram? O apóstolo Paulo diz o quê? Eles buscaram coisas más. Eles fizeram tudo errado. Eu vou acelerar aqui que eu quero chegar no ponto, né? Não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Tem crente que gosta disso. Não
pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Paulo está falando à igreja, ele não está falando a Israel. Israel que eu digo, Israel. Mas ele está falando aqui à igreja, a igreja de Coríntios. Ele está tomando o exemplo de Israel. Qual o exemplo? O exemplo, o lado negativo de Israel, para levar a igreja de Coríntios a entender que eles foram chamados à santificação para ter uma vida reta com Deus, como Israel também foi chamado. E se eles negligenciarem, eles também seriam punidos como Israel foi punido. Porque o Deus é o mesmo. O Deus da lei e o Deus da graça é o mesmo, não mudou. Então, Israel, eles cometeram 4 pecados. Esses 4 pecados custou a vida de milhares. Quais são eles? Idolatria, imoralidade sexual, por Deus à prova, e murmuração. 4. Esses 4 pecados trouxe o fim daquela geração que saiu do Egito, se acabaram no deserto por esses 4 pecados. Idolatria, imoralidade, por Deus à prova e murmurar. Isso deixou Deus irado. Lembrando que entre Deus e Israel tinha quem? Moisés, o mediador. Quantas vezes Deus não disse: Moisés, sai do meio e deixa eu destruir esse povo? Isso é uma expressão. Claro que se Deus quisesse destruir, ele destruiria. Mas isso é uma expressão que mostra o que para nós seres humanos? Que Deus respeita aquilo que ele constitui. Ele não constituiu Moisés à frente do povo? Com quem Deus prestava conta? Era com Moisés, depois ele ia para o povo. Então, quantas vezes Deus disse: eu vou matar todos eles, aí de você eu faço uma outra geração, uma outra nação. Moisés: não, Senhor, o que é que vão dizer e tal? Aí Deus dizia: então tá bom, eu não vou matá-los. Aí logo em seguida vinha o quê? A consequência do pecado. Serpentes venenosas mordendo as pessoas, e morreram muitos. O anjo destruidor também matou muita gente. Os idólatras, se eu não estou enganado, foi para mais de 20 mil. Então, quando morria, era de 3 mil, de 20 mil, de 5 mil. E assim foi se eliminando aqueles milhões que saíram do Egito. Então, permaneça. Por isso que eu comecei essa ministração dizendo: permaneça firme. Olhe os exemplos daqueles que caíram, daqueles que não fazem, e tome como advertência para que você não ande segundo como eles andam, porque eles não irão prosperar. Mas se você quer realmente prosperar diante de Deus, em todos os sentidos da sua vida, siga o exemplo daqueles que amam, que servem, que honram, e você será bem-sucedido em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos agradecer o Senhor.